Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias, 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo 67. Um pecado. Já agora não tiro o doente da cama sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou que me mandasse buscar ao seminário. Em vão, tio Cosme. Mana Glória, você assusta-se sem motivo. A febre passa. Não, não. Mandem buscá-lo. Posso morrer e a minha alma não se salva, se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo. Pois não lhe digo nada, mas vão buscá-lo já já. Não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas, não custando nada trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia e recebi licença para ir à casa. Na rua íamos calados, ele não alterando o passo do costume. A premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Mas, cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença como negócio simples, mas o chamado, o silêncio, os suspiros podiam dizer alguma coisa a mais. O coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me, mais de uma vez cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim com o temor de a saber. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto. Me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava naquela rua dos Borboinos, mais me aterrava a ideia de chegar à casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Oh, eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um lado e outro lado. E uma corneta que nessa ocasião tocava no quartel dos municípios permanentes ressoava aos meus ouvidos como a trombeta do juízo final. Foi quando cheguei aos Arcos. Entrei na rua de Mata-Cavalos. A casa não era logo ali, mas muito além da dos Inválidos, perto da do Senado. 3 ou 4 vezes quiseram interrogar o meu companheiro sem ousar abrir a boca, mas agora já nem tinha tal desejo. Ia só andando, aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana. E foi então que a esperança, para combater o terror, me segregou o coração, não nessas palavras, pois nada articulou parecido com palavra, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta, acaba o seminário? Leitor, foi um relâmpago. Tão depressa iluminou a noite como se esvaiu, e a escuridão fez-se mais cerrada pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade final desmaiou um instante com as perspectivas da liberdade certa pelo desaparecimento da dívida e do devedor. Foi um instante de menos que um instante. O centésimo de um instante. Ainda assim, o suficiente para complicar a minha aflição com remorso. José Dias suspirava.
Uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver me adivinhado. Eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém, que eu ia castigar-me, etc. Mas a pena trazia tanto amor que não podia ser pesar do meu coração, do meu pecado. Mas então era sempre a morte da minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta e não pude mais. Chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe? Não, que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas não é mal de morte, e Deus pode tudo. Enxugue os olhos que é feio mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada, uma febre. As febres, assim como dão com força, assim também se vão embora. Com os dedos, não. Onde está o lenço? Enxuguei os olhos, posto que, de todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo fez a boca longa, e por amor do período, o José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na segunda edição. Nada há mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando ansioso agora por chegar a casa e pedir perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim chegamos. Entramos, subtrêmulo os 6 degraus da escada, e daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvi as palavras ternas de minha mãe, que me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho. Estava queimando. Os olhos ardiam nos meus. Toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas como este era alto, fiquei longe das suas carícias. Não, meu filho, levanta, levanta. Capitu, que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois, mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo à minha mãe, logo que ela ficasse boa, mas esta ideia não me mordia. Era uma veleidade pura, uma ação que eu não faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado do remorso, usei ainda uma vez do meu velho meio das promessas espirituais e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida de minha mãe. E eu lhe rezaria 1000 Pai Nossos. Padre que me lês, perdoa este recurso. Foi a última vez que a empreguei. A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé explica tudo. Eram mais 2.000. Onde iam os antigos? Não cheguei uns nem outros, mas saindo de almas cândidas e verdadeiras, tais promessas são como moeda fiduciária. Nota editora, moeda fiduciária, que depende de confiança. Moeda fiduciária. Ainda que o devedor as não pague, valem a soma que dizem. E aqui termina. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com seus amigos. Volte amanhã para mais um vídeo. O que vai ter amanhã? Volte amanhã e descubra. Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e tchau!